Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa vai estrear aqui no Brasil no dia 15 de dezembro. E o hype para esse filme está altíssimo, principalmente pela promessa de que o Andrew Garfield e o Tobey Maguire podem aparecer nesse filme. E creio que isso tenha 99% de chances de acontecer, mas aquele 1% roda a vinheta. Dentro da paz, tudo tranquilo com você? De verdade, então beleza? Eu sou o Felipe Dias, este é mais um Fliperama. E se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no botão vermelho aqui embaixo e também ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Homem-Aranha Sem Volta Para Casa está chegando e finalmente iremos descobrir se realmente vão aparecer outras versões do Homem-Aranha neste filme ou não. E olha que, como eu falei, o hype para esse filme está altíssimo, são várias teorias e especulações em relação a ele, que dificilmente o filme vai conseguir superar todas as expectativas dos fãs. Vamos realmente ter a participação do Tobey Maguire e do Andrew Garfield? Será que veremos realmente outras versões de Homens-Aranhas e que todas elas seriam o Tom Holland? Ou, para piorar as coisas ainda, seriam outros atores completamente diferentes e que a gente nunca viu? Não! Isso realmente seria bem decepcionante e o motivo da Marvel e a Disney e a Sony estarem guardando esse segredo provavelmente é uma estratégia de marketing para que as pessoas vão ao cinema para descobrir. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E como eu disse, existem 99% de chances de Tobey Maguire e Andrew Garfield aparecer nesse filme. Até porque nos trailers vemos os vilões desses personagens aparecendo. E olha que os fãs estão especulando em relação a isso e não é de hoje. Isso está sendo discutido na internet muito mesmo antes de ser lançado a primeira imagem ou até mesmo o nome oficial do filme ser lançado. As teorias já corriam soltas, mas depois, com os vários possíveis vazamentos de imagens e outras coisas, as teorias e as especulações e a expectativa subiu ainda mais. E essas esperanças de que esses personagens e atores apareçam só cresce a cada lançamento de teaser, trailer, pôster, vazamentos, declaração dos atores e atrizes, o possível roteiro que vazou recentemente. Tudo isso deixa os fãs com um sensor aranha bem ativo, então eles estão captando várias informações vindo de vários lados. Pra você ter uma ideia, quando o primeiro teaser trailer do Homem-Aranha Sem Volta Para Casa foi lançado, ele bateu o recorde de trailer mais assistido do mundo em apenas 24 horas. Nesse período foram mais de 355 mil visualizações. O recorde anterior também era da Marvel, mas para o filme Vingadores Ultimato, e os números de Vingadores Ultimato não eram pequenos não. Foram 289 mil visualizações em apenas 24 horas. E no dia que abriram as vendas para as pessoas comprarem o ingresso do filme, Homem-Aranha Sem Volta Para Casa bateu um novo recorde. Em apenas 3 horas, o filme conseguiu ultrapassar o que Vingadores Ultimato tinha vendido em 6 horas. Com esses números podemos ver que as expectativas para esse filme realmente estão altíssimas. Obviamente porque as pessoas querem muito ver os atores que fizeram o Homem-Aranha em outros filmes aparecerem nesse aqui, principalmente por causa da nostalgia. Eu realmente quero muito ver o Tobey Maguire aparecendo e também que o Andrew Garfield apareça e ele consiga ali ter a sua redenção, porque ele teve apenas 2 filmes e não fechou uma trilogia. E o personagem, o Homem-Aranha dele, merecia essa redenção. Eu acredito que isso possa acontecer nesse filme aqui. Vai misturar várias emoções, a nostalgia, expectativas, e com certeza se eles aparecerem vai ser muito mais emocionante. E por causa disso, eu acredito que o filme vai conseguir bater um outro recorde, o de filme com maior bilheteria, superando assim, mais uma vez, Vingadores Ultimato. Mas em relação a isso, tem uma outra coisa que eu acredito e muito, que todas essas expectativas vai gerar uma enorme decepção nas pessoas. Com certeza, alguém vai sair bem frustrado do cinema. Pois a expectativa, teorias, boatos e especulações acabam fazendo nós fãs criarmos filmes incríveis em nossas cabeças. E raramente esses filmes conseguem superar esse hype todo de milhares de pessoas pensando uma mesma ideia. Um exemplo que eu consigo lembrar agora e citar em relação a isso foi quando lançou o trailer do segundo filme do Homem-Aranha, O Longe de Casa, e que numa pequena cena e bem rápida em relação a esse trailer, ouvimos o Nick Fury falar que o personagem do Mistério tinha vindo de um outro universo. Tanto que o Peter Parker fica assustado e curioso e pergunta em relação se existem multiversos. Temos um bom uso pra você no meu mundo. No seu mundo? O Beck é da Terra, só que não a nossa. O estalar dos dedos abriu um buraco na nossa dimensão. Dizer que existe um multiverso? Por causa desse pequeno trecho do trailer, algumas teorias e especulações relacionadas a um multiverso e de que já nesse momento os personagens do Tobey Maguire e do Andrew Garfield pudessem aparecer começaram. Claro que não tão grande como agora, as pessoas ainda tinham uma certa incerteza se isso poderia acontecer ou não, se pudesse aparecer apenas numa cena pós-crédito ou apenas sugerir que esses personagens iriam voltar. Esse trecho citando o multiverso no segundo filme do Homem-Aranha era na verdade uma mentira do Mistério. Mas ainda assim algumas expectativas foram criadas ali e várias pessoas saíram um pouco decepcionadas do cinema. E como eu falei, por causa de tantas expectativas, eu tenho quase certeza que várias pessoas irão sair decepcionadas desse filme aqui também. Porque por mais que apareça o Tobey Maguire e o Andrew Garfield, as pessoas estão esperando uma história incrível, uma história épica, que vai ser muito difícil de acontecer realmente. Pois a gente sabe que várias vezes, como eu já disse, os fãs têm ideias melhores
do que os roteiristas e os produtores. Isso porque os produtores eles pensam com uma cabeça diferente, eles têm uma certa limitação que é tentar agradar o público em geral, não apenas os fãs de quadrinhos, e dessa maneira conseguir trazer retornos pelo investimento feito no filme. Isso sem contar vários problemas em relação a direitos autorais, personagens que pertencem a um estúdio e não devem ser usados agora, personagens que pertencem a outros e por aí vai. Então por causa disso são várias as complicações de se produzir uma adaptação como essa. E isso dos fãs criarem histórias melhores do que os roteiristas e os produtores é normal, são milhões de pessoas pensando ao invés de 5 ou 6 numa única sala. Se você acompanhou, por exemplo, na época onde o final de Lost estava prestes a acontecer, várias e várias teorias em relação à sexta temporada surgiram na internet. E algumas delas, e algumas respostas que foram dadas nessas teorias eram mais interessantes das que foram dadas, e olha que eu gostei bastante do final de Lost. Isso também aconteceu com Game of Thrones, com Dexter e várias outras séries que estavam com hypes e as expectativas altíssimas. Se você está gostando do vídeo até aqui, se inscreva no canal e deixa aquele like bacana, que isso ajuda bastante o canal. Vamos ajudar o canal a chegar a 3.000 inscritos. Beleza? Mas a grande pergunta desse vídeo é de quem que é a culpa de tudo isso? Podemos dividir essa culpa aqui em dois. Em primeira parte, pelos fãs, que saíram criando várias teorias, analisando todas as imagens que foram vazadas, sejam das fotos ou os posters, discutindo bastante sobre os trailers que foram lançados, olhando frame a frame para ver se encontraria ali algum personagem que a produção esqueceu de apagar no trailer final. Tanto que na versão brasileira do segundo trailer, podemos ver o Largato levando um soco de alguém invisível, mas surgiram várias teorias de que os atores e personagens dos Homens-Aranhas antigos foram apagados na pós-produção do trailer, ou de que pudesse ser até mesmo o Miles Morales invisível dando um soco ali no Largato, o que seria bem legal. Eu gostaria de ver o Miles Morales nesse filme também. Ao invés de termos 3 Homem-Aranhas, tivermos 4. O que você acha disso? Comente aqui embaixo. Pois é, já estou eu aqui criando várias expectativas para esse filme, falando num vídeo que não devemos criar expectativas. É difícil. Mas em relação a esse filme, eu acredito que a maior parte da culpa da gente gerando essas especulações, teorias e perguntas é dos produtores. Eu realmente acho que a Sony, a Marvel e a Disney tem grande responsabilidade por isso. Foram várias entrevistas e declarações que foram dadas que se os produtores, os atores e atrizes quisessem, eles poderiam dizer: não, vocês estão completamente equivocados, esses personagens e atores não irão aparecer nesse filme. Apenas os vilões, mas aguardem porque vocês vão entender por que estamos fazendo isso. Nenhuma frase do tipo: não criem expectativas, fãs, tirem seus cavalinhos da chuva, Tom Maguire e Andrew Garfield não vão aparecer nesse filme, não conseguimos os contratos, eles não assinaram o contrato. Uma outra declaração desse tipo até aconteceu, mas não pareciam ser oficiais. E como os hypes e as expectativas já estavam criadas, as pessoas acreditavam que isso era apenas para despistar. Quando chega nesse nível de expectativa tão alta, e que mesmo que durante todo o filme de Homem-Aranha Sem Volta para Casa, a gente não veja esses personagens e atores, a esperança deles aparecerem ainda no último segundo, na cena pós-crédito, ainda vai acontecer. Então, infelizmente, em relação a isso já era. Pode vir declarações oficiais que as pessoas vão acreditar apenas que é para despistar e fazer nós fãs irmos ao cinema e conferir com nossos próprios olhos se isso realmente vai acontecer ou não. Mas voltando a falar dessas expectativas, não é de hoje que vários psicólogos discutem os problemas dessas expectativas exageradas. Isso pode causar frustração, trazendo também uma insegurança e muita dor. No caso de um filme, por exemplo, ou de uma série, isso pode não parecer tão grave no primeiro momento, mas essa frustração pode ir crescendo aos poucos sim. E os fãs começarem a cada vez mais ir perdendo a paciência com os estúdios. E principalmente deixar de acreditar nas coisas que são ditas. E obviamente que essas expectativas ajudam esses estúdios a faturarem muito dinheiro. Minhas expectativas com esse filme sim, estão bem altíssimas, mas eu vou tentar assistir o filme com uma mente mais aberta e preparado para poder me decepcionar. Pois dessa maneira, por mais que a gente fique um pouco irritado e descontrolado, a gente pode pensar: bom, isso poderia realmente acontecer. É bom para o nosso próprio bem-estar, porque essa expectativa faz mal exatamente para as pessoas que têm grandes expectativas, que têm grandes esperanças de que algo possa acontecer e não aconteça. Vai gerar várias frustrações e pessoas irritadas. Basta lembrar, por exemplo, que durante as vendas de ingressos lá no México do filme Homem-Aranha Sem Volta para Casa, as pessoas começaram a sair no soco para tentar comprar esses ingressos. Então realmente a emoção está falando muito mais alta aqui do que a razão. E como os psicólogos dizem, mais uma vez é muito difícil controlar a emoção e a razão. Em relação às expectativas ao filme Homem-Aranha Sem Volta para Casa, eu dou uma sugestão que é o que eu vou fazer também: ir assistir ao filme com a seguinte frase na cabeça: pé cega e pé atrás. Vamos lá acreditando sim que esses personagens possam aparecer, mas se eles não aparecerem, tudo bem, vamos aceitar. Se bem que se eles não aparecerem, tenho certeza absoluta que essa será uma das frustrações maiores da história do filme da Marvel. E esse foi o vídeo para discutir as expectativas em relação ao filme Homem-Aranha Sem Volta para Casa. O que você acha? Você acha que esses atores vão aparecer no filme ou não?
Deixe sua opinião aqui nos comentários, vamos discutir isso por lá e também discutir um pouco sobre as expectativas, se realmente é perigoso ou não ir com uma expectativa tão alta para os cinemas. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou, deixa aquele like bacana, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, que isso ajuda bastante. E aqui do lado vão aparecer outros vídeos produzidos aqui no canal, se você gostou desse, pode assistir que você vai gostar também. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, e até a próxima!